Abandonando assim a última víscera maciça que nos faltava ver a nível e rever a nível do abdômen superior, gostaria agora de falar um pouco sobre a patologia traumática abdominal e sobre o seu enquadramento e a necessidade de executar exames de imagem neste contexto. As lesões de vísceras maciças, que são aquelas que logicamente nos importam diagnosticar primariamente devido à sua potencial gravidade, em termos de perigo de vida para o paciente, podem ser divididas em simples lacerações, a presença de hematomas, de formação de hematomas intraparenquimatosos, hematomas subcapsulares ou, pelo contrário, áreas de contusão do parênquima. De facto, os métodos de imagem permitem, com efeito, a distinção destas várias categorias que poderão ter, de facto, manuseamentos terapêuticos substancialmente diferentes. Um outro ponto muito importante, para além da demonstração da lesão da víscera maciça, é a demonstração do hemoperitoneu, que se manifesta por derrame peritoneal. Quanto à investigação imagiológica do doente com traumatismo abdominal, e aqui essencialmente estamos a falar do traumatismo abdominal fechado, a ecografia é o exame de primeira intenção, é fácil de executar à cabeceira do paciente, pode ser mesmo executada enquanto o paciente está a ser suturado ou introduzir uma linha de acesso venoso, uma linha central, por exemplo, e obviamente a ecografia é por isso muito mais utilizada que a tomografia computerizada. Essencialmente o que interessa considerar é que, do ponto de vista de imagem, quando muito investigar o doente com uma ecografia à cabeceira durante as manobras que descrevi, poderá ser de facto sugerida e realizada, mas a obtenção de um ataque é, em geral, contraindicada no doente que está clinicamente instável e esse doente deverá ser submetido, em geral, à laparotomia exploradora, nomeadamente quando a ecografia demonstra em simultâneo a presença de derrame. Portanto, é ataque, digamos, que deve ser reservada essencialmente para a avaliação do doente que está clinicamente estável. O conceito de ecografia evoluiu de facto nos últimos anos e houve até quem defendesse, nomeadamente nos Estados Unidos, onde a ecografia de urgência é realizada inclusivamente por cirurgiões, que se defendesse o conceito da chamada ecografia FAST, no sentido que é uma ecografia que pretende explorar, essencialmente, não sinais semiológicos muito finos, mas o principal critério que modifica a abordagem terapêutica destes doentes, ou seja, a presença de derrame peritoneal. Como se vê, são essencialmente estas as áreas que devem ser exploradas, que contemplam na posição 1 a presença de derrame pericárdico, nas posições 2 e 4 a existência de derrame respectivamente a nível hepático ou perihepático e perisplénico, 3 e 5 a nível das goteiras periatocólicas, que como já revimos é uma das principais zonas de acumulação do derrame, e finalmente 6 a nível da escavação pélvica. Onde é que se integra então a tomografia computerizada? Essencialmente permite uma superior resolução anatómica e tem a grande vantagem em relação à ecografia de informar sobre o status vascular, nomeadamente quando recorremos à injeção de contraste intravenoso. A tecnologia helicoidal, que hoje é praticamente de rotina, seja monocorte, mas sobretudo hoje em dia a técnica multicorte, com 16 cortes, 32 cortes por rotação e mesmo já 64 cortes por rotação, faz com que o exame possa decorrer de uma forma extremamente rápida. Com efeito, são apenas necessários alguns segundos hoje em dia para cobrir uma vasta área anatómica como o tórax, abdômen e pelvis. Por outro lado, também, a segunda grande vantagem para além da resolução temporal que permite esta tomografia computerizada multicorte, temos ainda, essencialmente, a possibilidade de fazer reconstruções tridimensionais de grande qualidade anatómica e que podem, de facto, ser também extremamente úteis para complementar o diagnóstico. O tempo total de permanência dos pacientes assim no serviço de radiologia não excederá, e se compreendermos o tempo necessário para colocar o doente na mesa de exame até o retirar da sala, andará à volta no máximo entre os 20 e os 30 minutos para a realização de um exame completo que inclua crânio, tórax, abdômen e pelvis.
Quanto à patologia traumática abdominal e em tomografia e com os métodos de imagem seccional, o hemoperitoneu é de facto muito difícil, ou pode ser difícil de diagnosticar nas fases muito iniciais por ecografia. E isso prende-se fundamentalmente com o facto de possuir ecos internos, o que o pode tornar relativamente isoecogénico com as vistas maciças, nomeadamente com o fígado e com o baço, e dessa forma passar relativamente despercebido. Em tomografia computurizada, o grande aspecto semiológico do hemoperitoneu recente é o facto de, como sabemos, o sangue recente ser espontaneamente hiperdenso e, portanto, facilmente diagnosticado e diferenciável de derrames peritoneais de outras etiologias. Obviamente que se o hemoperitoneu já não é recente, então o aspecto será mais o aspecto do líquido puro. Quais são as vantagens de ataque, então? Através do recurso ao contraste intravenoso, a avaliação da perfusão dos órgãos, portanto, a determinação das lesões vasculares, o extravasamento, a demonstração do extravasamento ativo, a hemorragia, a demonstração da hemorragia ativa, portanto, sem necessidade de recorrer a nenhum exame do ponto de vista angiográfico, convencional, e, por último, uma maior resolução anatómica, o que permite classificar as lesões em vários tipos e graus, que, obviamente, fará variar também a conduta terapêutica a ter nesses pacientes. Portanto, são estas, basicamente, as grandes vantagens de ataque hoje na patologia traumática abdominal. Neste exame aqui vemos como pode ser, de facto, difícil o diagnóstico do hemoperitoneu recente por ecografia. Por um lado, vemos à esquerda um hemoperitoneu relativamente simples, anecogénico, portanto não recente, sem ecos internos. À direita, um hemoperitoneu recente, repleto de ecos internos e que é inclusivamente ecogénico, estando delimitado pela imagem correspondente à seta. Portanto, uma semiologia diferente para a mesma situação patológica, tudo depende da idade do derrame. É necessário, de facto, ter este conhecimento. Em tomografia computurizada, pelo contrário, vemos aqui neste corte da escavação pélvica a presença de derrame no fundo do saco de Douglas em grande quantidade, que é espontaneamente hiperdenso, portanto compatível com hemoperitoneu. À direita na imagem vemos também um paciente com traumatismo abdominal fechado, com uma grande laceração esplénica. Veja-se que o baço está praticamente seccionado pela sua região centroilar, com formação de um volumoso hematoma perisplénico. Há também derrame peritoneal livre, como se pode observar a nível periepático. Portanto, a constatação essencial da tomografia computurizada é a capacidade para avaliar as áreas de laceração, de contusão ou de hematoma subcapsular ou perisplénico, por hipótese, e daí atribuir uma escala gradativa e uma classificação que permitem decidir melhor se aquele paciente deverá ter um tratamento contemporizador ou, pelo contrário, se deverá ser submetido imediatamente a uma esplenectomia por laparotomia exploradora. Neste diapositivo vemos também aqui imagens de lacerações hepáticas múltiplas que estão apontadas pelas setas a preto na imagem da esquerda e à direita verificamos uma volumosa laceração hepática com hemoperitoneu e podemos notar ainda a existência de uma área espontaneamente hiperdensa de dependência não visceral e que corresponde a um extravasamento ativo, portanto a uma hemorragia ativa em desenvolvimento a quando da realização do exame. Portanto, esta é uma informação diagnóstica crucial para este paciente. Um exemplo de um volumoso hematoma, no caso um hematoma subcapsular hepático, com acumulação de sedimento em posição de declive e que pode de facto possuir aspectos deste tipo que facilmente se reconhecem pós-traumatismo, fazendo inclusivamente procedência na parede abdominal. Na imagem da direita vemos também uma volumosa evração esplénica que toca à cápsula, uma laceração de grandes dimensões com um grande hematoma perisplénico acompanhante.
Estes dois exemplos ilustram, a meu ver, a importância da administração de contraste e como algumas lesões podem ser omitidas apesar de um estudo ecográfico cuidadoso. Na imagem da esquerda é simples o diagnóstico da fratura renal. A injeção de contraste permite delimitar a zona hipodensa e a visualização do hematoma perirrenal que o acompanha. Na imagem da direita, pelo contrário, veja-se que a única alteração existente, o rim é morfologicamente normal, mas não é vascularizado. Está totalmente desprovido de vascularização através da oclusão traumática da artéria renal, portanto, o rim não realça rigorosamente nada. Um exame ecográfico nesta fase, se não fosse executada a observação Doppler, iria mostrar que os rins, do ponto de vista morfológico, seriam normais e não seria capaz de detectar esta alteração vascular que, como é lógico, irá acabar por tornar o rim atrófico, portanto não funcionante, a curto prazo. Claro que as lesões que são possíveis de detectar por tomografia computurizada, e esta é a sua grande vantagem também em relação à ecografia, não se ficam pela demonstração do derrame, nem pelas lesões nas vísceras maciças. Pelo contrário, poderá também mostrar lesões a nível do mesentério, como se pode ver na imagem da direita, onde se observa uma franca infiltração do mesentério com uma ança de parede muito espessada devido a um hematoma intramural pós-traumático e que é acompanhado mesmo de ruptura da víscera devido à presença de um pequeno pneumoperitoneu. Na imagem da esquerda podemos ver, pelo contrário, uma acumulação de gás, também num paciente com traumatismo abdominal fechado, que se faz essencialmente à volta do rim direito e da veia cava inferior. Trata-se, neste caso, de um pneumorretroperitoneu. Portanto, também aqui a TAC nos permite distinguir entre um caso da esquerda e o caso da direita, entre uma ruptura, no primeiro caso, de uma víscera oca de sede retroperitoneal, muito provavelmente a nível do duodeno retroperitoneal e, no caso da direita, a nível de uma ança de intestino delgado. Neste dispositivo ilustra-se a vantagem que hoje podemos ter da realização de reconstruções tridimensionais, como podemos ver, de grande qualidade anatómica, quer do território vascular venoso, como sucede neste portograma, quer do território arterial, como sucede nesta aortografia relativamente extensa e que nos permite uma visão de conjunto de toda a aorta, desde a sua raiz até à bifurcação ilíaca. Portanto, a avaliação hoje do trauma abdominal poderá ser sintetizada essencialmente desta forma. A ecografia rápida, executada à cabeceira do paciente, divide ou permite dividir os doentes com traumatismo abdominal fechado em dois grandes grupos, os que têm e os que não têm derrame peritoneal. Se o doente não tem derrame peritoneal, depende tudo agora se o doente está clinicamente estável ou instável. Se o doente está clinicamente estável, sem derrame peritoneal, então poderá fazer uma simples vigilância entre 12 a 24 horas. Pelo contrário, o doente está clinicamente instável, esta será a única exceção do doente poderá de facto realizar uma TAC abdominal e pélvica suplementar, uma vez que a ecografia não colocou em evidência a presença de derrame peritoneal e o diagnóstico deste paciente não está feito. Portanto, aqui neste caso, apesar da instabilidade do doente e com todos os cuidados de suporte necessários, haverá lugar à realização suplementar de uma tomografia abdominopélvica. Se o doente tem derrame peritoneal, aqui essencialmente a decisão seguinte é guiada pela clínica. Se o doente está estável, então poderá caracterizar melhor as lesões, com vantagem para poder melhor decidir a decisão terapêutica através da TAC abdominal e pélvica, descobrindo eventualmente lesões vasculares até aí não detectadas, ou se, pelo contrário, o doente tem derrame em quantidade significativa, então deverá ser imediatamente, e se clinicamente instável, deverá ser submetido a laparotomia exploradora sem mais demoras.